A produção vai colocar a Natália Reitz, suponho que é assim que pronuncia a Natália. Eu até tenho uma dúvida para você, viu, Natália, quando você entra. Ô, Natália, não sei por que na minha cabeça, tudo bem, Linda? Como é que você tá? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Ô, Show. Nath, não era Ruiz seu sobrenome? Não, Ah, não? Nossa, confusão na minha cabeça, viajei. Não, eu ia esse te pode. perguntar, porque eu sei que tu mudou pra Esse... Irlanda faz pouco tempo, né? Sim, faz 6 meses. Ah, tá bom. É que às vezes o pessoal, quando muda com outro país, tem um sobrenome aqui, Brazuca, que a galera não conhece, consegue pronunciar, e aí as pessoas se rebatizam. E aí eu achei que fosse o caso, mas desculpa, falei besteira. Nath, obrigado por você estar aqui. Pessoal, para quem não conhece a Nath, ela trabalha com infraestrutura desde 2009, apesar de ter essa cara de que tem 9 anos. Ela trabalha como Quality Engineer na Red Hat, tem vasta experiência atuando como sysadmin, ex-estudante de física, hoje se aprofundando em estudar engenharia e arquitetura de software. Tenta ser o mais ativa possível nas comunidades de desenvolvimento, sempre ajudando em projetos open source, principalmente quando necessitam de tradução. Também presta mentoria para outras mulheres negras na área de desenvolvimento de carreira e mantém um evento maravilhoso chamado Tech Beer. Eu não conheço, Nath, eu nunca fui convidado, mas se quiser me convidar, eu apareço, hein? Só para deixar Eu te convido. É lá em Porto o, o, Alegre. o meu Tem. alto convite. Ah, é presencial, vocês não estão fazendo online ainda? É. Não, é porque ele é um evento. Ele tem esse nome aí com cerveja e tecnologia, Na mas verdade, ele vocês vão é um. beber e criar um evento, né, para ter uma desculpa para as pessoas. Também, óbvio, né? Mas ele é um É, evento sempre. beneficente. Ah, show. Não, quando voltar a Então, as acontecer. pessoas. A gente escolhe todo ano uma instituição em Porto Alegre, na região metropolitana. A gente arrecada alimentos, roupas e tudo que possa ser arrecadado para essa instituição. E Legal. como a E gente qual tem um foi a viés última de. instituição? Foi ano passado. Foi a Associação Casa do Pão, que fica em Cachoeirinha. Legal. Região Eles metropolitana, né? acolhem. Ali de. Isso. Eles acolhem mulheres que sofreram abusos dos seus companheiros. Eles ofertam cursos e também vendem alimentos, alimentação não, eles vendem a refeição a baixo custo. Ah, perfeito. Tipo esses projetos de bom prato, de alimentação Isso, barata, né? Nossa, que projeto bacana, Nath. Quando tiver, me avisa. Se calhar a aviso. agenda, eu dou uma passada lá, mas sempre conta com a divulgação aqui do RoadSec para fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque é um projeto muito bacana. O título da palestra da Nath: Uma metodologia seguro para usuários de Ansible. É assim que fala, né? Ansible. Isso. Como com alguns gerenciamentos de chave SSH podem tornar a automatização um pouco mais segura. A palestra fala e mostra algumas metodologias que auxiliam os usuários de ferramenta de automação, o Ansible sobre gerenciamento, mover as chaves para locais mais seguros e recuperação de chaves quando necessário. Primeira palestra da noite. Nath, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu Pessoal, que uma agradeço. salva de palmas virtuais para a Nath, nossa primeira palestrante da noite. O palco é seu, Linda, fica à vontade. Valeu. E aí, gente, boa noite. Esperar aparecer a tela aí. Show. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Como a Anderson falou, eu vou acabar abordando de algumas das metodologias de segurança que se usam no Ansible. Um pouquinho de mim. Eu acho que enfim. Eu sou a Natália. Hoje eu moro na Irlanda. Eu realmente comecei a trabalhar faz um bom tempo atrás. O meu sinal, né? Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva e os surdos me batizaram com sinal. Ele é esse aqui por causa do óculos, tá? Sou engenheira de qualidade hoje na Red Hat. Eu trabalho no time do Ansible. Mentoro outras pessoas, outras mulheres negras. E também faço parte de um grupo chamado Wakanda Streamers. Quem quiser me acompanhar, na sexta-feira, essa sexta-feira, nessa exata sexta-feira, próxima sexta-feira, eu vou estar fazendo live stream. A gente vai testar algumas coisas com o Ruby, então fiquem todos convidados a participarem. Vai ser na Twitch TV. Se eu estiver falando muito rápido, eu tô conseguindo acompanhar alguns comentários. Aí vocês tentem ir me avisando, tá? Para quem nunca ouviu falar o que é o Ansible, o que ele faz, ele é uma ferramenta de automatização que ela foi criada para a gente conseguir gerenciar múltiplas máquinas.
compartilhar a tela de novo. Tá, peraí, gente. Tu pode tirar a minha tela? Isso. Valeu. Vou ter que inverter as telas, peraí. Valeu, Liz. Liz estava avisando que quebrou a tela aqui. Bom, para quem não sabe, ou nunca viu, ou nunca trabalhou, ou já conhece, enfim, o Ansible, ele é uma ferramenta de automatização que a gente usa para gerenciar múltiplas máquinas. Ele é similar a algumas ferramentas como, por exemplo, Puppet. São ferramentas de automatização, né? Resumindo. E ele tem uma outra característica dele, que ele usa os arquivos em YAML, que a gente chama de playbook. Tá? Nesse caso que a gente vai abordar necessariamente, a gente vai pegar uma característica bem interessante do Ansible, que ele pode utilizar apenas as chaves SSH para conectar com os servidores e executar as tasks. A gente tem camadas assim, por exemplo, a gente vai ter os playbooks e uma camada abaixo dos playbooks, dentro dos playbooks, a gente vai ter nossas tasks. Ele utiliza alguns outros princípios, mas a gente pode ficar horas aqui falando, né? Posso deixar alguns materiais também para vocês depois. Ele tem... Isso também... como é que eu posso explicar melhor? Isso também... ele usa essas... deu branco aqui. Mas, enfim, ele usa... a gente consegue usar apenas algumas chaves SSH para se conectar com ele. Ele foi escrito em Python, para quem gosta de Python, ele é maravilhoso. Existem alguns conflitos, mas, né, qual ferramenta que não tem? Só ajeitar aqui as outras janelas, que tem muita janela aberta. É que eu tenho 2 monitores aqui, eu sou espaçosa, então eu preciso usar muito espaço aqui mesmo. Só ajeitar aqui, que tá. Então, o que a gente vai... Eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira que a gente acabou examinando melhor de gerenciar essas chaves SSH usando o Ansible. A gente vai mover elas para um lugar mais seguro e acessar elas só quando necessário. Né? Ou quando a gente vai precisar acessar apenas uma chave mais específica. Então, aqui são algumas coisas que a gente vai acabar falando, que são os key controllers, que a gente chama, que são os gerenciamentos de chave. Acho que a minha tela cresceu de novo. Só fazer um esquema aqui, gente. A minha tela quebrou de novo aqui. Como é que vocês estão enxergando a tela? Porque aqui para mim ela aparece inteira. Tá, obrigado, gente. O pessoal me avisou aqui que a tela. Eu acho que agora eu compartilho isso, vou maximizar aqui. Não, acho que agora vai ficar um pouco melhor, tá?
Bom, esse gerenciamento de chaves, SSH, o Ansible usa para se conectar nessas máquinas remotas que a gente acaba criando. E muitas vezes, quando a gente tem muitas máquinas, vamos pegar, por exemplo, uma empresa muito grande, tá? A gente tem muitas máquinas e isso pode ser um problema, tá? Ainda mais quando a gente tem muitas máquinas, isso significa que a gente tem muitas pessoas trabalhando, e se a gente não tiver uma organização boa, ter muitas máquinas e não ter um acesso seguro, mesmo sendo, tipo, uma camada, digamos, acima do SSH, isso pode ser um problema. Tá? Vamos supor que uma máquina ela tem uma capacidade de se conectar com todas as outras máquinas da rede, e uma maneira melhor de gerenciar essas chaves, que é que eu vou mostrar para vocês ali, com SSH, que a gente vai mover elas para algum lugar e a gente vai dar identidade para elas. Tá? Dando, tipo, um toque mais específico, digamos assim. Converter em PDF. Enfim, isso aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar bem, mas os slides vão ficar disponíveis depois, tá? Isso aqui são vamos chamar de políticas, né? Que ela tem um outro nome, mas eu achei o nome melhor, tipo política, que a gente cria... Opa, desculpa, não posso mexer no coisa. Que a gente vai criar para dar essas identidades para o Ansible, tá? Esse ambiente ele pode parecer um pouco diferente para quem nunca fez, quem nunca viu. Para mim, ele é um pouco complicado, tá? Porque às vezes é muita gente e a gente trabalha num time distribuído, e isso pode evitar outros problemas, é óbvio. Então, aqui a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui vai ser um contexto, tá? Como é que a gente vai descrever essa política? Essa primeira parte aqui, acho que vocês estão vendo. Não sei se vocês estão vendo o mouse. Ver se eu acho o ponteiro aqui. Acho que vocês estão enxergando o laser pointer, tá? Essa primeira parte aqui, a gente vai definir o que são, essas keys aqui, são a primeira definição que vai atribuir a essas variáveis aqui, tá? Aqui eu vou ter um full e um bar, que são nomes aleatórios que a gente pegou. Eu tenho um stage e uma production. Isso são duas fases, digamos assim, quando a gente tenta automatizar alguma coisa. Tá? Depois a gente vai ter esse grupo aqui, a gente vai criar um grupo de usuários secretos, os secret users. Aí a gente vai dar alguns privilégios para que a gente consiga acessar esse grupo depois. Eu acho que os comandos seguintes vai fazer um pouco mais de sentido, tá? Esse permit aqui, ele vai atribuir esses privilégios. E essa camada aqui, né, a gente vai usar uma outra função que eu vou mostrar depois, que vai fazer os host factor. Vamos usar esse nome aqui, porque eu não sei uma tradução melhor para ele. E essa última camada aqui, que é escrito grant, né, ela é... Como é que eu posso explicar em português? Ela é uma camada aqui de capacidade, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Agora a gente vai adicionar os SSHs, né? O Conjure é uma ferramenta que vocês fiquem à vontade para usar em outras. Eu, no momento, conheço só o Conjure. O que o Conjure faz? Ele é como se fosse um repositório de chaves também, né? Aqui a gente usa ele só para gerenciar essas chaves SSH para vários servidores. Então, eu posso usar isso aqui como se fosse grosseiramente falando, como se fosse um GitHub para as minhas chaves. Isso também tem camadas de administração, isso não fica, tipo, aberto para qualquer um, né? Então, aqui é onde eu estou, esse comando aqui é onde eu estou adicionando essas chaves privadas, tá? Que nem eu declarei anteriormente aqui. Eu preciso passar elas nesse parâmetro, adicionei elas lá, e depois, essa aqui de baixo é onde eu vou dar identidade pro Ansible. Quando eu falo da identidade, eu estou dizendo que ele pode fazer alguma coisa. Essa coisa que eu estou chamando ele. Só que na nomenclatura do Ansible é identity. Então aqui eu traduzi e botei identidade. Essa política aqui, ela define que o nosso Ansible controller, né? Sumiu meu laser pointer. Para recuperar essas chaves. E aí, em seguida, a gente precisa dar para esse servidor essa identidade
e inscrever esse servidor no grupo correto para garantir que ele possa recuperar essas chaves privadas. E para isso a gente acaba usando Ansible, porque é a ferramenta que a gente está falando e ela funciona muito bem para isso. Aí, em seguida, o que acaba fazendo? A gente acaba reescrevendo algumas coisas dentro do nosso playbook. Playbook, para quem não lembra, é esse YAMLzão aqui. A gente acaba reescrevendo algumas coisas dentro do playbook. Então, vocês podem notar que... Vou ver aqui. Só tomar água aqui, gente. Aqui eu vou ter um Host Factor Token, que nem a gente falou antes. O que esse Host Factor Token acaba fazendo? Ele gera um token nesse Host Factor, que é uma camada do Ansible, e a gente acaba preenchendo de novo essa camada antes da execução do playbook. Porque ele vai garantir que vai ficar tudo direitinho com todas as questões anteriores que a gente adicionou das chaves lá. Ele é uma chave e ele tem um tempo de vida, tá? Isso aqui é mais usado para questões de consultas. Porque, tipo, tem vários módulos de segurança dentro do Ansible. E, para quem não conhece o Ansible, vou tentar explicar um pouco melhor. Ele tem vários módulos, né? E vocês podem achar esses módulos na internet. Então, vocês acham módulos, vocês podem trabalhar com esses módulos à vontade dentro do Ansible. Como eu falei, eu vou abordar só esse daqui por enquanto, porque senão, tipo, é 1 milhão de coisas e a gente vai ficar horas aqui falando. Mas eu espero que vocês também façam bastante perguntas aí, para que eu possa conseguir ajudar a todos. O Host Factory, ele é uma chave, ele tem essa vida curta, e ele fica extremamente restrita ao endereço de IP que a gente está usando. Ele vai registrar automaticamente um host, né, um servidor, em uma dessas camadas. Os tokens do Host Factory, eles permitem que os sistemas automatizados registrem essas instâncias quando as máquinas são provisionadas sem exigir a intervenção humana. Ou seja, caso a gente tenha algum tipo de falha nesse tempo que o host está funcionando, ele vai derrubar no tempo que a gente configurou ele, sem ter, tipo, muitos problemas, tá? Não vai precisar, tipo, alguma pessoa ir lá e ficar catando onde está o problema. Ele simplesmente vai derrubar a máquina nesse tempo. Isso aqui também serve, ele é muito útil em questões de testes. Quando você está fazendo algum teste dessas configurações dessas chaves, ou algum teste de invasão, né? Isso aqui é bem útil. Agora, no próximo exemplo, nesse caso aqui, eu botei... isso aqui é o meio padrão até desse token, desse tipo de token, do Host Factory. Ele vai criar isso em 3 minutos. Tá? Vocês podem, obviamente, colocar em mais minutos, mas o padrão ou mínimo que a gente chama ele é 3, tá? Ele vai catar um IP aqui e vai jogar o token lá dentro. Aí aqui embaixo, o que a gente faz? A gente está de novo dando identidade para ele com esse parâmetro do token. O que o conjuro faz por baixo dos panos, tá? Não escrevi nada aqui no slide para não ficar muito confuso. Ele vai, nesse caso em específico que a gente está usando, o conjuro, ele se conecta com o conjuro usando o host factory que a gente gerou. Ele vai criar um host no conjuro e registra esse host no Ansible, para o Ansible, para a camada do Ansible, sendo mais específica. Porque eu já dei essa permissão para ele recuperar as chaves remotas. Ele vai acabar criando uns 2 arquivos, né? Um que vai ter a informação de onde ele está localizado no conjuro, e um outro que contém informações de autenticação para recuperar essas chaves no conjuro. Vocês podem instalar outras ferramentas que podem ajudar isso. O que o pessoal me falou hoje foi de uma ferramenta chamada Summon, né? Eu não conheço ela, mas ele pode ajudar a facilitar um pouco dessa recuperação.
Aí depois que o conjuro faz toda essa recuperação de chaves, ele vai atualizar o Ansible para usar essas chaves que estão armazenadas no conjuro para conectar com os hosts remotos. Por que isso é importante? Porque no conjuro, por exemplo, eu vou ter lá só uma pessoa, um administrador que vai poder mexer nessas chaves. E se o Ansible precisar procurar uma chave, eu consigo automatizar isso. Por exemplo, se isso for uma tarefa diária. Eu preciso pegar uma chave SSH para acessar uma determinada máquina. Por que isso é um pouco importante? Eu já vi o caso de uma outra empresa que eu trabalhei, que tinha apenas uma máquina que o pessoal fazia os testes de segurança. Então, se a pessoa estava fora, acabou, ou teve algum ocorrido, a pessoa estava de casa e não levou o computador, enfim, a gente conseguia usar o Ansible para ele acessar apenas aquela máquina e ver se houve algum conflito, alguma coisa. Então, eles aqui. Bom, como isso funciona na produção, né? A gente acaba usando ferramentas similares como o Conjur, que eu falei. Não vai diminuir a velocidade das entregas. As pessoas continuam trabalhando normalmente. Isso não vai atrapalhar meio de produção, linha de produção. Isso não vai atrapalhar, tipo, a velocidade que o desenvolvedor, por exemplo, entrega ou etc. Uma outra coisa que é a flexibilidade, porque eu consigo deixar todas as máquinas iguais. Eu não vou ter aquele problema, tipo assim, com máquinas com algumas configurações diferentes, que é possível, mas eu vou deixar todas as máquinas iguais. Mas essa questão das máquinas iguais é tipo mais meus pensamentos, porque eu acho importante quando temos muitos computadores, né? Então fica mais fácil de gerenciar as coisas. Eu acho que é isso. Bom, e também vamos finalizando aqui rapidinho. Eu acredito que o uso dessas credenciais, né, sob essa demanda, ela traz, além de flexibilidade, ela consegue trazer mais segurança, sem que acabe destruindo os fluxos de trabalho. Dentro do Ansible, por exemplo, eu também posso botar métricas de segurança. Ele tem um módulo que é um módulo de debugging. Do mesmo jeito que ele tem um módulo de debugging, eu posso pegar um outro módulo que me ajude ele a achar padrões de invasão, por exemplo, em algum determinado grupo de máquinas. Né? Então, gente, é isso. Aqui, shebangbash.dev é o meu site. Vocês vão achar um pouco de tudo lá. Lá tem todos os meus links de contato lá no final da página. E todos os meus arrobas hoje na internet, na rede aí dos computadores, está como shebangbash. E é isso. Pessoal, me façam perguntas. Vocês têm, ou vocês não querem falar comigo, ou vocês não querem me fazer perguntas. Nath, tá me ouvindo? Eu tô Ah, vendo uma agora sim. pergunta aqui. Pronto.
Mulher, tu acaba antes da. Tá comendo. Tô vendo que ligar a câmera agora. Pessoal, como a Nath acabou um pouquinho antes, se vocês quiserem já mandar pergunta para ela, enquanto nós estamos tentando resolver o resto dos problemas aqui. Ó, tô até suando. Pronto. Deixa Vou abrir eu... a tela maior aqui, vamos ver. Nath, existe a possibilidade de usar Ansible para automações de ações relacionadas a soluções SIEM? Eu não conheço muito essas soluções, Jorge, mas eu acho que tudo é possível. Se tu consegue criar por exemplo, um script para rodar, tipo, criar um YAML, colocar essas coisas, os steps lá dentro do, que nem eu mostrei ali no slide antes, que tem as tasks dentro do playbook, eu acho que consegue. Eu não conheço muito bem essas soluções aí de segurança. Uma vez que todas as chaves ficam em um único host, quais as recomendações para a proteção desse servidor? Bom, depende muito de como está configurado as questões do teu servidor, né? Existem várias metodologias. Se tu usa ele, se teu server, por exemplo, fica em algum serviço de nuvem, como o serviço de nuvem garante essas requisições esse requisito de segurança, né? E, por exemplo, o Conjuro ele tem todas várias métricas lá dentro. Eu não consigo mostrar muita coisa, porque isso aqui ainda é um estudo, né? Mas eu acho que garantir que está tudo nas mãos das pessoas certas, principalmente essas coisas de ficarem tudo as chaves no único host, né? Eu acho que também é uma questão mais. Acaba também sendo uma questão mais de administração. Voltei. Gente, ó, tô com pão de prata aqui, meu, limpando a rua. Como é que pode, cara? O mestre de cerimônia no evento não consegue nem jantar mais. É muita confusão. Ô, Nath, brincadeira, viu, linda? Você desculpa, só que eu fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa. Ô, pessoal, queria lembrar a todos vocês, o painel, a gente depois, vocês vão poder fazer mais perguntas para a Nath. No painel de encerramento, eu deixo abrir minha conta. Esse é o momento agora do meu... Você sabe aqui, ó, evento online é tudo ao vivo. Então tem aqui o diabo da ficha de palco, né? No meu iPad. Aí o que começou a acontecer? O programa da ficha de palco começou a atualizar no meio da live. No meio da live. Ô, Nath, eu queria, na realidade, só te fazer uma única pergunta. E eu já ia fazer antes do meu programa de ficha de palco começar a atualizar. Porque, apesar da gente estar num evento técnico, eu acho, cara, que seria muito fútil da nossa parte não te fazer a pergunta nesse momento. Eu sei que você é uma pessoa muito ligada ao ativismo negro e colocando da forma mais honesta e mais humilde possível. Como é que você está se sentindo perante tudo isso que está acontecendo? Assim, primeiro porque na Red Hat, por exemplo, a gente tem uma comunidade de pessoas negras e ela não é pequena, né? Então, primeiro eu fiquei feliz de ver um posicionamento da empresa em relação a isso. A empresa está apoiando, a gente está arrecadando fundos também, a empresa está ajudando a arrecadar fundos para ajudar essas pessoas. E segundo, que essas questões de racismo, elas sempre estiveram aí. O coronavírus, ele só apareceu aí, não, não digo para isso, obviamente, mas Uma que nem coincidência. o Smith falou, agora que ele está sendo filmado, né? Ele não é uma coisa que surgiu agora o racismo está sendo filmado. E eu fico preocupada porque eu vi que está acontecendo protestos no Brasil. Aqui na Irlanda, aqui em Dublin, teve protestos também. O pessoal fez protestos em frente à Embaixada dos Estados Unidos. Aqui em Dublin também tem uma comunidade bem grande de pessoas negras que trabalham, principalmente na tecnologia, porque aqui em Dublin é um polo, né, de TI. E eu fico extremamente preocupada porque eu tenho um irmão mais novo e ele, infelizmente, tem que trabalhar, ele não consegue ainda, né,
Ele não tem o privilégio de trabalhar de casa, ele trabalha no aeroporto. E a gente fica só esperando que meu irmão volte para casa um dia. Perfeito. Nath, muito obrigado pelas tuas considerações. A gente, enfim, tem feito perguntas assim para quando a gente tem um palestrante aqui na grade, quase sempre tem, né, na realidade, e a gente tem feito perguntas desse tipo, porque eu acho que é um grande momento de reflexão, né? E eu acho que é um momento de todo mundo simplesmente parar um pouco e escutar o que as pessoas que são vítimas de racismo cotidianamente têm a dizer. Processar para que a gente possa transformar isso numa energia poderosa e ver o que, que a gente pode finalmente fazer a respeito, que tipo de passo nós vamos dar. Sim. Eu até parafrasei um amigo meu, o Túlio Custódio, ele é marido da Stephanie Ribeiro, ela tem uma coluna na Marie Claire, acho que você deve conhecer ela, era uma figura bem influente no movimento negro, e ele fez um tweet assim que eu salvei, uma coisa muito singela e simples da parte dele, mas ele disse: esse é o momento da gente imaginar o impossível. E eu acho que a gente tem visto algumas coisas acontecendo que, se você perguntasse para pessoas 2 semanas atrás se era possível, muita gente ia falar que era impossível. Ia ser impossível a gente ver uma cidade americana considerando recriar completamente um departamento de polícia, ia ser impossível a gente ver figuras históricas que estão expostas em locais públicos e que têm uma relevância histórica, mas que o fato delas estarem expostas em locais públicos é uma coisa que a gente devia pensar se a gente está sendo sensível à dor, né, de certas, enfim, camadas da população. Ninguém está pedindo Sim. para a gente apagar a história, né, mas talvez devia estar no museu, né, não no endereço mais central da cidade, enfim. Não são discussões para a gente se posicionar aqui enquanto evento, mas certamente são discussões para a gente fomentar. Vou pedir uma salva de palmas para a Nath, lembrando que a Nath está aqui no final, no nosso painel de encerramento, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de Ansible. Nath, até já, linda, não vai embora. Não, E